Vamos revisar, certo? O que temos aprendido. Segredo número 1 é: você é amado. Segredo número 2 é: o amor não é o que você pensa. Segredo número 3 é: amor aceita os outros. E agora, segredo número 4, vocês estão prontos? Posso? Podemos? Ok. Obrigado por me lembrar. Segredo número 4. O pecado mata o amor. O pecado mata o amor. Por que eu não amo mais? Por que é tão difícil crescer essa capacidade minha de amar? E como temos falado, tem muitos fatores. Pode ser por minha criação. E por isso é difícil. Pode ser por questões de temperamento. Certo? ADN. DNA. Também. Por exemplo, Silvia. Silvia é uma pessoa assim, bem aberta e tudo. E eu, infelizmente, eu não sou. Eu não gostava de pessoas. Eu era uma pessoa mais ou menos antissocial. Muitos de vocês sabem que eu fui formado em engenharia florestal. Eu gostava de abraçar árvores. Mais fácil abraçar árvores que pessoas. Eu gostava de andar na floresta aí, sem falar com ninguém. Questão de temperamento. Também falamos já sobre o passado, bagagem que a gente leva, carrega. Todas essas coisas afetam, todas essas coisas realmente ou me prejudicam ou não minha capacidade de amar. Mas tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que eu vejo que é a coisa principal. É a coisa principal. Todos os livros de autoajuda e todos esses podcasts, e como fala podcast? Podcast, isso aí. Todos esses podcasts, eles falam do passado, eles falam temperamento, falam tudo, mas não falam da coisa principal. A maior coisa que me impede a amar, e essa coisa é meu pecado. É o que mais me afeta. Meu pecado, Gálatas 5. Vamos lá. Vocês conhecem muito bem Gálatas 5, não? É bom? Gálatas 5, versículo 15, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas olha aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Qual é o número 1? O amor. Tem muita outra coisa também, mas... Você entende o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, olha... Você tem as coisas da natureza humana... As coisas pecaminosas que todo mundo tem, e você tem as coisas do Espírito. E as duas coisas são coisas contrárias, e vivem num constante conflito, tensão constante. Os dois não podem habitar, sabe, o mesmo espaço. E onde tem um, vai ter a ausência do outro, e vice-versa. E Paulo fala que quando você começa a limpar, purificar, lidar com o pecado, com aquele que está em conflito contra o Espírito de Deus, o Espírito começa a produzir seu fruto. E número 1 na lista é o amor. Por que eu não amo mais? Pode ser minha personalidade. Pode ser a minha bagagem do passado. Mas se estamos falando em termos de probabilidades, é mais provável que meu problema principal é pecado, que eu estou deixando se manifestar na minha vida. Pecado. O pecado destrói a minha capacidade de amar. O pecado destrói a sua capacidade de amar. O pecado diminui a nossa capacidade de amar. É isso que o pecado faz. O pecado contamina, corrompe, destrui, mata, polui. É isso que o pecado faz. Isso é importante pensar, porque eu sei que sabemos que quando eu peco, isso faz mal para Deus, dói o coração de Jesus e tudo isso. E é verdade, sem dúvida. Deus se entristece com o nosso pecado. A Bíblia fala disso, mas para falar a verdade, para a maioria de nós, essa ideia, esse conceito de entristecer a Deus e tudo, é muito longe. E por isso, muitas vezes, não causa devido efeito. Mas quando eu também
vejo, entendo que meu pecado, que faz mal para Deus e faz mal para minha família e faz mal para meu amigo e meu inimigo e faz mal para esse mundo, quando eu também entendo que o que o pecado está fazendo em mim, endurecendo, diminuindo o meu coração. Uau! Que perigo! Olha o que a Bíblia fala. Tem umas coisas, tem umas escrituras aqui que são impressionantes. Olha aqui em 1 Pedro capítulo 2. Olha o que fala aqui. Eu tenho um monte aqui. Eu vou passar só alguns. Vocês podem fazer de novo tarefa e descobrir um monte de coisa. Olha que fala isso aqui. Esse é 1 de Pedro 2, versículo 11. Fala, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quando eu deixo, olha, somos pecadores, pecamos. Eu não estou falando eu não estou tentando passar uma ilusão que a gente nunca vai pecar. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de tolerar certos pecados na minha vida, que eu sei que eu luto contra o pecado, e nem luto, eu tolero. Irmãos têm me falado, Deus tem me falado, a Bíblia tem me falado. João, você tem que lidar com tal pecado. E eu não lido, eu resisto. Irmãos, vem, João, eu tenho visto isso, e você precisa tomar em sério, levar mais a sério tal pecado na sua vida. Vamos lá, eu te ajudo. E eu, tá bom, mas não faço nada. Você entende o tamanho perigo que você está pondo sua alma? Esse pecado, a Bíblia fala, está guerreando contra sua alma. Sua alma está destruindo a minha alma. Uau! Você tem que parar para pensar. Esse é muito profundo. Destruindo a alma da gente. É isso que o pecado faz. Por que tão difícil amar minha mulher, meu marido? Por que tão difícil me dedicar às coisas de Deus? Por que tão difícil? E eu penso, eu sei porque eu estou cansado. Não, talvez por isso. Por que tão difícil, sabe, pedir perdão e isso com aquele irmão? Porque pode ser que a razão é porque minha alma, meu coração está pelo pecado que eu estou tolerando faz tempo na minha vida. E olha que Jesus fala aqui. Uau, esse faz sóbrio qualquer pessoa que está prestando atenção, eu acho. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24. Olha isso, uau. Jesus falando do futuro. Ele fala aqui em versículo 12, Mateus 24, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Puxa, eu sinto que eu não amo como eu amava. Eu sinto que eu amava muito mais. Por que será?
Jesus dá a resposta. É isso que faz o pecado e a maldade. Esfria o coração e o amor na gente. Primeira de Pedro 1. Agora, precisamos de um pouco de boa notícia, não? O grupo está bem calado. Estou desanimando todo mundo. Eu tenho medo de dar mais um intervalo, porque ninguém vai voltar. Mas olha o que fala aqui, 1 de Pedro 1, versículo 22. Pedro fala o seguinte, ele fala, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Você entende? Você entende o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, porque vocês têm passado por um processo de purificação, conhecendo as Escrituras, pondo-as em prática, aprendendo a ser obedientes à palavra de Deus, por ter passado por esse processo de purificação, Deus está aumentando sua capacidade de amar. Vocês estão agora realizando essa promessa, esse trabalho de Deus, de derramar seu amor na vida de vocês. Vocês estão amando com sinceridade, com verdade, uns aos outros. Eu quero amar, puxa, eu quero sair, eu me sinto atolado, eu quero, sabe, sair dessa, eu quero amar mais. Amém. Vamos orar, vamos conversar, vamos fazer todas essas coisas, amém, amém. Mas também vamos parar diante de Deus e ver, tem algum pecado? Tem pecado que eu estou tolerando na minha vida? Tem pecado manifestado que eu vejo, eu sei que está aí, eu não estou lidando radicalmente. Sabe, em Colossenses 3, versículo 5, eu posso ler, mas mas em inglês fala, put to death. Fala, mata o pecado. Esse interesse. O pecado está me atacando. O pecado quer me matar. E Paulo, ele tem uma solução. Tem que virar a mesa. Agora eu vou atrás, o pecado vem atrás de mim para me matar. Para matar a minha alma. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás do pecado. Eu vou atrás do pecado como um guerreiro. Eu vou atrás do pecado para matá-lo. Eu vou matar o pecado na minha vida. Livrando minha alma. Livrando minha consciência. Livrando meu coração. E aí, eu vou ver o fruto do amor de Deus na minha vida.
É isso que a Bíblia fala. Esse é o segredo. Meu irmão, esse é o segredo, minha irmã. O pecado mata o amor. Mas o cristão, com o poder de Deus, do Espírito de Deus, a palavra de Deus, a família de Deus, o cristão vai atrás para matar o pecado. E Deus aumenta nossa capacidade de amar. Então, tarefa. Temos tarefa aí?